O Felipe Melo está conosco para falar sobre a mega rodada de ontem da Copa do Brasil. Um monte de jogo, hein? Conta pra gente como é que foi tudo isso aí e tenta explicar aí a situação do Luxemburgo. Vai, Felipe Melo. Bom, vamos começar então com o Palmeiras, né? Eu acho que depois a gente deixa o Corinthians, porque o Palmeiras ontem foi talvez o melhor resultado dos times ontem. Jogando em casa, o Palmeiras derrotou o Fortaleza por 3-0, já construiu uma vantagem assim que vai ser difícil de pagar. O Palmeiras então, difícil de tirar, o Palmeiras então já está com a vaga praticamente garantida para a próxima fase das quartas de final da Copa do Brasil. É claro que o Abel Ferreira não entrega, né? Mas todo mundo sabe que vai ser muito difícil do Fortaleza fazer 3-0, levar o jogo para os pênaltis no jogo da volta. O Verdão venceu a primeira partida por 3-0. Quem também foi bem ontem foi o São Paulo, jogando fora de casa. O tricolor paulista derrotou o Sport por 2-0 e construiu uma baita vantagem para o jogo da volta. Já o Internacional perdeu do América Mineiro por 2-0. O América, lanterna do Campeonato Brasileiro, acabou derrotando o Internacional, que já são 4 jogos sem vitória, 4 derrotas consecutivas do Internacional. Do lado do Atlético Paranaense, foi um jogaço, porque o Botafogo fez 2-0 e o Atlético virou 3-2. Aliás, a 8ª virada do Atlético Paranaense na temporada, 3-2 para o Furacão com o Botafogo. No jogo dos maiores campeões do torneio, Grêmio e Cruzeiro, terminou empatado, 1-1. O Cruzeiro saiu na frente, fora de casa, mas o Grêmio conseguiu empatar num golaço do Luizito Soares. O Santos ficou no empate também com o Bahia, 0-0 jogando na Vila Belmiro, com um gol polêmico que não foi dado para o Santos, né? No impedimento marcado do Santos no gol do David Washington. Até agora eu vi as linhas ali e não consegui identificar se foi ou não impedimento. Mas o Santos ficou no empate 0-0 contra o Bahia. E o último jogo da noite foi Atlético Mineiro e Corinthians. E só deu Atlético Mineiro. 2-0 pro Galo contra o Corinthians. E ficou barato, hein? Ficou barato pro Corinthians, que se não fosse o Cássio, o gigante Cássio sempre ali fazendo seus milagres, o placar poderia ter sido até maior para o Atlético Mineiro. Luxemburgo, agora vai, hein, Pedro? Luxemburgo, 5 jogos, 3 derrotas e 2 empates. Não venceu ainda. Em 5 jogos, 3 derrotas e 2 empates do professor Luxemburgo. Vamos ver aí, agora o Corinthians tem uma pedreira pela frente, né? Flamengo, é só jogo difícil aí, tem a volta da Libertadores. Flamengo, Argentino Júnior, Fluminense e Atlético Mineiro. Essa é a sequência do Corinthians. Mortal, né? Também a sequência do calendário não ajuda muito. Lá na Europa, tivemos o Manchester City superando o Real Madrid e carimbando a sua vaga para a final, né? O Pepe Guardiola. Exatamente. Mais uma final, Pepe Guardiola com o Manchester City, a segunda final dele com o time inglês. Perdeu a primeira final para o Chelsea, né? E agora, de novo, na final da Champions League para enfrentar a Internazionale de Milão. Bom, o jogo ontem foi um passeio do Manchester City, fez 2-0 no primeiro tempo e 2-0 no segundo tempo. Quer dizer, venceu o Real Madrid por 4-0. Foi algo impressionante. O Real Madrid foi eliminado e, assim, pra gente, tá? Pros brasileiros aqui, muitos brasileiros torcendo pro Manchester City para saber se, quem sabe, o Ancelotti, depois dessa eliminação, essa goleada, lá o pessoal da Espanha não fica bravo com ele e manda ele embora pra ele acertar com a seleção brasileira. Mas o Real Madrid está fora e o Manchester City na final da Champions League para encarar a Inter de Milão. O Manchester City nunca venceu a Champions League, é favorito, sim, eu acho que sim, mas do outro lado tem um time muito tradicional, a Inter de Milão com 3 títulos conquistados. O time italiano deve dar trabalho para o Manchester City. Copa Verde, tivemos a primeira final ontem. O que é a Copa Verde? Primeiro explica para o ouvinte que não sabe. Do norte do país, centro-oeste do país, é realizado a Copa Verde e o Paysandu jogou em casa contra o Goiás. O Goiás venceu fora de casa, 2-0, e construiu uma boa vantagem para o jogo de volta que vai acontecer em Goiânia no dia 31 de maio. Portanto, 2-0 para o Goiás, que saiu na frente do Paysandu na decisão da Copa Verde. Valeu, Felipe Melo. Um abraço, Pedro, para você e para todo mundo. 6h34.